vou ser breve na mensagem. Vou passar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou deixar nada para trás, porque quando a gente se omite de falar o que Deus coloca no nosso coração, a gente está se omitindo de falar aquilo que Ele nos proporcionou. Então, que nessa noite saia daqui só o que Ele quer falar com a igreja que está aqui nessa noite. Livro de Jonas, Jonas capítulo 3. Confesso, igreja, que se nós fôssemos olhar pela carne, ninguém estaria aqui. O frio, às vezes, atrapalha aquele que se diz servo do Senhor, mas aquele que é servo de verdade está aqui nessa noite. Não olhou para o frio, não olhou para a dificuldade do dia a dia, olhou apenas para estar na presença do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Livro de Jonas, capítulo 3. Vou ser breve. Enquanto a igreja encontra, vou estar fazendo uma breve oração. Senhor grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar, meu Pai, trazendo, meu Deus, a tua mensagem, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, me diminuir nessa noite, que o Senhor venha aparecer sobre a minha vida, Pai. Que não seja nada do homem, mas que seja aquilo que o Senhor tem para falar, meu Pai. Senhor, me usa, Pai. Usa, meu Deus, a cada um, Senhor. Quando sair daqui, quando sair, meu Pai, da tua casa, que ela venha ser, meu Deus, que ela venha ser, meu Pai, uma ferramenta usada lá fora, meu Deus, para resgatar, meu Deus, tantas almas que estão perecendo, aquelas pessoas, meu Deus, que estão precisando de ouvir, meu Pai, a tua palavra, de ouvir, meu Deus, uma resposta, que o Senhor usa cada um, meu Pai, lá fora, porque, meu Pai, ser usado aqui dentro é fácil, ser usado, meu Deus, dentro do templo, Pai, é fácil. Quero ver, meu Deus, aquela pessoa, meu Pai, ser usada, meu Deus, na boca de fumo, numa delegacia, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, dar o discernimento da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Todos encontraram, igreja? Livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Só até aqui, igreja. Igreja, essa noite nós vamos falar um pouco de obediência. Sim, obediência, porque Jonas, a primeira vez que o Senhor chamou Jonas, Jonas era um escolhido de Deus. Jonas, Deus chamou ele, mas Jonas foi covarde. Porque a primeira vez que Deus chamou Jonas, vamos dizer que Deus deu algo na mão de Jonas, Jonas ele não obedeceu. Porque quando no capítulo 1 da palavra do Senhor vai dizer que Deus chama Jonas. Jonas vai até aquela grande cidade e prega contra ela. Mas Jonas, ele foi covarde. E quantas pessoas hoje no nosso meio estão sendo covarde? Não está mais pregando a palavra do Senhor. Está fazendo aquilo que te agrada. Não está mais falando do amor de Deus como deveria falar. Está falando coisas que só agradam o seu ego. Aquilo que só te agrada, aquilo que só te levanta.
mas não está confrontando mais o pecado. Jonas, ele foi chamado, mas ele se acovardou. Quantos covardes hoje tem na casa do Senhor? Quantos covardes tem dentro da casa do Senhor? Pessoas que foram levantadas para resgatar almas, mas não estão resgatando. Estão tirando o que aquelas almas têm. Não estão fazendo realmente aquilo que Deus mandou fazer. Porque a palavra do Senhor fala que Jonas, ele recebeu essa ordem do Senhor. Para ir àquela grande cidade pregar contra ela. Mas Jonas, ele se escondeu. Ele fugiu. Quantas pessoas estão fugindo do seu chamado? Quantas pessoas estão fugindo, não querem mais o seu chamado, por quê? Não querem mais renúncia. Não querem renunciar ao pecado. Não querem renunciar ao meu eu. Não querem renunciar aos prazeres da carne. Porque os prazeres da carne, eles são agradáveis aos meus olhos. São agradáveis para mim. Mas quando nós aprendemos a renunciar o meu eu, a minha carne, e vivemos para Cristo, aí nós começamos a viver um propósito. E se nós queremos viver um propósito nessa noite, nós temos que aprender a renunciar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Colocar na nossa vida, na nossa casa, só aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que desagrada, nós temos que aprender a separar, tirar da nossa vida, tirar da nossa casa. Porque aquilo que desagrada ao Senhor não permanece. Vai permanecer aquilo que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor, igreja? Aquilo que nos leva à salvação. Aquilo que nos leva a fazer aquilo que Deus nos chamou. Como já foi pregado aqui nessa noite sobre o amor. Hoje você não vê mais amor dentro das igrejas. Dentro da igreja que era para ser um lugar de amor, de amizade, está virando um lugar de contendas. É irmão querendo ser maior do que pastor. É pessoas querendo tomar cargo de irmãos. E não é dessa maneira, igreja. Nós temos que aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como nós queremos ser chamados filhos de Deus, se nós não conseguimos amar o nosso próximo. Se nós não conseguimos lidar com o nosso próximo. Como nós queremos receber gratidão do Senhor. Não tem como nós receber o amor de Deus, se nós não amamos o nosso próximo. Se nós não fazemos pelo nosso próximo aquilo que nós queremos que Deus faça para conosco. Não tem como nós receber algo de Deus se nós não queremos fazer para o próximo. Não tem como. E Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu para Tarse. Mas o homem acha que pode fugir da presença do Senhor? O homem acha que pode fugir do seu chamado? Não pode. Deus, ele até te dá o escape, você vai. Ah, não, eu estou bem, eu tô fazendo aquilo que está me agradando. Não. Você acha que está fazendo o que te agrada. Mas no momento que Deus te catar, no momento que Deus te chamar novamente, aí você vai vir. Igreja, até quando você vai querer perder algo para poder voltar para a presença do Senhor? Até quando você vai querer perder alguma coisa na sua vida para poder voltar ao primeiro amor? Nós não precisamos, igreja, perder nada. Nós apenas temos que se voltar para a presença de Deus, fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que Deus está nos chamando, nos ordenando. Às vezes eu me pego pensando, eu nasci em um berço católico. Eu não conhecia a palavra do Senhor. Mas quando Deus me chamou, há 4 anos atrás, eu decidi entregar minha vida para o Senhor. Entregar a minha vida para Deus. Eu achava que a minha vida estava 1000 maravilhas. Mas a partir do momento que você passa a fazer a vontade de Deus, você vê que a sua vida estava só sendo destruição.
Quando você passa a entregar a sua vida para Deus completamente, aí você vê, Senhor, eu estava no caminho errado. Eu tinha pegado um atalho. Senhor, me coloca no caminho novamente, porque esse caminho vai me levar à salvação. O atalho que eu peguei, eu ia me desviar, eu ia cair numa profundeza. Me coloca novamente na posição, me coloca novamente no caminho certo. E a palavra do Senhor, igreja, fala que Jonas, ele fugiu. Mas quando Deus chamou ele pela segunda vez, ele obedeceu. Não vamos, igreja, esperar Deus nos chamar a segunda vez, não. Porque quando Ele chama a segunda vez, às vezes pode ser doloroso. Pode ser doído, às vezes você pode ter perdido algo que não era para ter perdido. Por uma desobediência, você pode perder algo que você mais ama na sua vida, igreja. Apenas nós temos que aprender a obedecer. E eu creio que cada um aqui nessa noite está obedecendo o seu chamado, está obedecendo aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, colocou nas nossas mãos. Porque Deus, Ele confiou um grande propósito na mão de cada um que está aqui nessa noite. Assim como Deus tinha confiado na mão de Jonas. Mas Jonas, ele foi covarde. Mas quando Deus chamou ele pela segunda vez, ele obedeceu. E a Bíblia vai nos relatar que com a obediência de Jonas, uma cidade inteira foi salva. A cidade de Nínive todinha foi salva, por quê? Pela obediência. E às vezes dentro da sua casa está perecendo por desobediência. Basta apenas você começar a obedecer para que tudo venha se colocar na posição, para tudo que venha se colocar no lugar certo. Basta apenas você obedecer a palavra de Deus. Porque Jonas, ele desobedeceu, estava tudo perecendo. Que a Bíblia vai nos dizer que Jonas já estava no fundo do oceano, dentro de um grande peixe. E às vezes nós se achamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós se achamos dessa maneira. Com a nossa vida toda errada, com a nossa casa toda perecendo, a nossa família toda destruída. Mas quando nós se lembramos, Senhor, Senhor, eu andava reto na Tua presença, a minha vida não era dessa maneira. Senhor, me perdoa, eu quero voltar novamente a fazer a Tua vontade. Ele é justo e verdadeiro para te perdoar, para fazer tudo aquilo que estava preparado para você. Tudo aquilo que estava preparado para a sua vida, Ele vai te perdoar e vai fazer tudo aquilo que estava preparado. Porque o que Ele preparou, somos nós mesmos que tiramos de nós. Ele não tira nada de nós. Somos nós que às vezes nos tiramos da presença do Senhor, nos colocamos em desobediência ao Senhor. Então, igreja, aprende. Só obedecer. Porque quando Jonas obedeceu, ele foi lá naquela cidade e pregou. E aquela cidade inteira se converteu. Eu não sei se você tem um filho, ou um esposo, ou uma esposa que está fora da presença do Senhor. Mas eu só aprende a obedecer que ele vai voltar. Ele vai se converter na presença do Senhor. Ele vai se converter porque esse Deus é fiel e verdadeiro para fazer na minha e na sua vida. Às vezes nós se achamos que nós não temos um pai, nós temos um pai que Ele zela por mim e por você, dia e noite. Basta apenas nós obedecer a palavra de Deus, basta apenas nós confiar na palavra do Senhor, basta apenas nós confiar nesse Deus que nós servimos. Porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir na minha e na sua vida, igreja. Igreja, quando nós obedecemos a Deus, o inimigo ele vai se levantar de várias maneiras. A primeira coisa que ele vai se levantar vai ser dentro da nossa casa. A primeira coisa que ele vai fazer dentro da nossa casa para quê? Para tentar nos desanimar. Mas quem é você agora que virou crente, está um super crente, agora só quer viver dentro da igreja? Quero ver até quando vai durar isso. Primeira coisa que ele faz.
Para quê? Para tentar nos afastar do propósito. O inimigo, ele é sujo. O inimigo, ele vai usar dentro da sua casa para te desanimar. Às vezes você vem na igreja, você vem animado. Quando você chega dentro da sua casa, você ouve palavras de derrota. Você ouve uma palavra dentro da igreja para te levantar, mas quando chega dentro de casa, o inimigo vai usar dentro da sua casa para desanimar. Mas basta, como já foi pregado aqui nessa noite, nós discernir o que é Deus e o que é o inimigo. Se nós sabemos discernir o que Deus está falando e o que o inimigo está falando, nós nunca vamos ser confundidos. O Filho de Deus, ele nunca é confundido a partir do momento que ele passa a discernir o que é Deus e o que é o inimigo que está falando. Porque o inimigo, ele vai usar de várias maneiras para tentar nos tirar da presença do Senhor. Igreja, porque Jonas, se nós for ver na palavra de Deus, se Jonas ele obedece logo no início que Deus chamou ele, aquela cidade ela tinha sido salva no início. Mas Jonas ele desobedeceu, ele fugiu, e aquela cidade continua perecendo. Jonas fugindo e a cidade perecendo. Jonas correndo e a cidade perecendo. E a cidade ali, que a palavra do Senhor vai dizer, em iniquidade, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas quando se levanta um verdadeiro homem de Deus e vai e prega contra o pecado, aquela pessoa se converte. Porque a palavra do Senhor vai falar que a cidade inteira se converteu. Às vezes, através da sua entrega, através da sua busca, a sua família inteira vai ser salva. A sua família inteira vai herdar a salvação. Através de quê? Através da sua obediência, através da sua entrega. Igreja, eu já vou estar entregando, mas antes eu quero falar algo da parte do Senhor para a igreja. Ontem fez 2 anos que eu perdi minha mãe. Ontem eu estava triste, porque a dor da perca, ela é uma coisa que não tem explicação. Só vai sentir quem está passando por ela. Não adianta eu chegar aqui e falar para a igreja o quanto que estava doendo, não. Mas eu pedi para o Senhor, Senhor, tira de dentro de mim essa tristeza, essa angústia, porque eu sei que ela está num lugar abençoado. Então, tira de mim essa tristeza, essa angústia. E Deus, ele é fiel e verdadeiro para fazer. Porque se eu fosse olhar pela tristeza que eu estava ontem, eu não estaria aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Porque, igreja, eu perdi a minha mãe. A minha mãe fez 2 anos antes que ela faleceu. E eu não fui no seu velório. Ela faleceu lá em Alagoas. Eu não tive condição de ir. E, assim, eu já tinha colocado no meu coração que quando alguém da minha família, perder alguém da minha família, seja meu pai, minha mãe, como já perdi minha mãe, minha avó que hoje é viva, eu não vou sair daqui, igreja. Sair daqui correndo para lá, porque não adianta. Você vai ver um corpo dentro de um caixão, aquele corpo ele não vai ouvir, não vai ver você chorar, não vai ouvir suas desculpas. Aquele corpo ele não vai ouvir. Mãe, pai, eu te amo. Não vai ouvir. Então, igreja, hoje, fala para tua mãe, para teu pai, para o teu namorado, para teu esposo, para tua esposa. Fala, eu te amo hoje. Não espera para amanhã quando estiver dentro de um caixão. Porque a pior coisa é você ver uma pessoa que você ama dentro de um caixão e você falar algo e aquela pessoa não te ouvir. Não te ouvir. E Deus é tão fiel e verdadeiro que Ele permitiu que eu ficasse 6 meses com a minha mãe.
Eu fiquei 6 meses junto com ela. Era café da manhã e janta. Todos os dias. Isso era sagrado. Todos os dias eu fazia isso. Mas eu peço perdão a Deus todos os dias. Porque eu não preguei a palavra do Senhor para ela. Mesmo eu conhecendo a Deus, eu não preguei para ela. Então, igreja, hoje, você é conhecedor. Se você tem alguém que não conhece a palavra do Senhor, prega. Fala do amor de Deus para essa pessoa. Porque através do que você vai falar para essa pessoa, Deus pode salvar essa pessoa. E eu me omiti de não falar do amor de Deus. De não falar o amor desse Deus para ela. Mas depois eu entendi que tudo às vezes é um propósito. Porque eu voltei para cá, para Sertãozinho, 1 mês e 2 dias que eu tinha chegado aqui, ela faleceu. E eu não estava com estrutura nenhuma. Eu não tinha estrutura nenhuma para estar naquele momento, naquele lugar. Se eu tivesse naquele lugar, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. Porque quando eu fiquei sabendo da notícia, eu perdi o chão. Eu só queria sumir. É uma coisa que você não acredita, uma coisa que você não... Mas a primeira coisa que eu fiz foi correr nos pés de quem pode fazer algo. Eu corri para o monte, fui orar ao Senhor, mas em nenhum momento da minha vida, eu culpei a Deus, eu blasfemei, não. Foi feito aquilo que Ele quis fazer. Foi feito aquilo que nós pedimos em oração. Porque a nossa oração foi: Senhor, se o Senhor vai recolher, que o Senhor recolhe para o Senhor. Então, igreja, aprende. Não espera aquela pessoa que você mais ama estar dentro de um caixão para você pedir perdão. Para você falar que você ama. Pede perdão, fala que ama enquanto a vida. Porque se aquela pessoa já estiver dentro de um caixão, ela não vai te ouvir. Não adianta você falar para mim que você perdoou o seu irmão, se você você fica lembrando o que o irmão fez. Quem perdoa, esquece. Se você perdoou o seu irmão, você não vai lembrar mais o que o seu irmão fez. Então, igreja, a pior coisa, a pior cena que você pode ver é ver sua mãe dentro de um caixão. A pior coisa. A pior sensação do mundo. Você vê sua mãe sem vida. Eu não fui. Mas hoje, como a tecnologia está grande, o meu irmão que estava lá fez ligação de vídeo na hora que foram tirar ela da casa para levar para o cemitério. É a pior sensação. E eu falo para vocês, se pega firme com Deus. Se pega firme, não larga da presença do Senhor por nada. Por mais que as lutas sejam grandes, por mais que as afrontas sejam grandes, não larga da presença do Senhor. Não se afaste por nenhum motivo, porque só Ele que vai dar força para você continuar. Quando vir os dias maus, que na Bíblia está escrito que o dia mau vai vir para todos, você vai estar forte. Você vai estar forte, não forte carnal, mas forte espiritual. Você vai entender que se cumpriu um ciclo na vida daquela pessoa. Porque nós estamos aqui para cumprir esse ciclo. E quando o nosso ciclo terminar, nós não vamos ficar aqui. Cabe a mim e a você, igreja, para onde é que nós vai. Se nós obedecer, nós vamos para a glória. Mas se nós levar uma vida errada, infelizmente, é a perdição. Infelizmente, a nossa alma vai perecer. Então, igreja, fica com essa palavra. Obediência e não deixa, jamais, para falar para a pessoa que você ama
enquanto está com vida. Porque depois que estiver dentro de um caixão não adianta. Eu falei para minha mãe, quando ela estava com vida, eu falei para ela, mãe, no dia que a minha mãe tinha 57 anos, a minha avó estava com 80. Eu falei para minha mãe, mãe, no dia que a avó falecer, eu não vou vir aqui. Eu não vou vir aqui olhar para ela dentro de um caixão, porque o que eu tinha de fazer para ela, eu fiz com ela em vida. Mal sabia eu que eu estava falando aquilo para minha mãe. Mal sabia eu que eu estava me despedindo da minha mãe. E quando a gente entrou no ônibus para vir para cá, eu lembro até hoje do último abraço que eu dei na minha mãe. A minha mãe me abraçou, chorou. Eu, como um filho, vamos dizer, das antigas, porque hoje está diferente a criação, não sei porquê. Eu peguei e abracei minha mãe, aquele abraço, vamos dizer, gelado, porque a gente que foi criado no Nordeste, a gente sente amor, sim, carinho, afeto, mas a gente não é de demonstrar. A gente não demonstra muito. E eu abracei minha mãe, peguei, montei no ônibus e minha mãe ficou lá chorando. Eu lembro dessa cena até hoje. Mas Deus me permitiu que eu desse o último abraço. Os meus 3 irmãos, um estava com 6 anos que não via ela, outro estava com 5 e outro estava com 4 anos que não via a minha mãe. E eu fui o privilegiado de ter visto ela, ter me despedido dela. E no dia que ela faleceu, eu conversei com ela das 8 da manhã a 11 da manhã, pelo telefone. E ela foi uma questão de despedida. Ela conversou com os netos, conversou comigo, conversou com a nora, mas quando foi 2 horas da tarde, recebi a notícia que ninguém quer escutar. Infelizmente, a minha mãe partiu. Mas hoje eu tenho a certeza, a convicção que ela está no lugar melhor que eu. Eu só tenho que buscar a Deus para que eu vá para esse lugar também. Eu não posso jamais largar o meu chamado. Eu não posso jamais fazer igual Jonas fez, desobedecer. Se Deus me chamou, eu tenho que obedecer. Se Deus está me mandando eu ir, eu tenho que ir. Como foi pregado aqui nessa noite. A gente somos aqui nessa terra, estamos aqui de passagem. É uma passagem tão breve. Então vamos viver essa passagem com amor. Viver intensamente com amor para o próximo. Se chegar alguém aqui, não desfaz. Porque eu vejo dentro das igrejas, irmão Isaac, hoje, às vezes chega um drogado, a igreja nem vai lá cumprimentar. Às vezes chega um bêbado, a igreja não vai lá nem cumprimentar. Não vamos ser dessa maneira. Chegou, abraça. Porque através do seu abraço, essa pessoa vai se converter. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Fica com essa palavra, igreja. Obediência. Tudo que você for fazer, obedeça ao seu líder da igreja e obedeça a Deus.